Esse é o Subaru Impreza, ano 2011, e ele está equipado com rodas um pouco diferentes. Para quem já conhece esse carro, está percebendo aí que tem rodas de 17 polegadas que são diferentinhas, mas o resto tudo igual. Toca o pau, vamos em frente. Esse é um motor boxer de 4 cilindros, 2.0, com 160 cavalos e 20 kg de torque. Conectado a ele tem um câmbio de 4 marchas automático, poderia ser um manual, mas temos um automático aqui, que é muito bom, passa marcha sem você perceber e funciona bem. Deixa o motor um pouco capado, mas funciona bem. Suspensão dianteira e traseira são independentes e tem tração nas 4 rodas permanentemente. E esse é um hatch gordinho, tem 1.325 kg, tem um porta-malas de 300 litros apenas. Só para servir de comparação, o Fiat Argo também tem 300 litros, só que é um porta-malas mais fundo. Esse é um pouco mais raso e um pouco mais alto. Facilita um pouco para tirar as comprinhas da semana dali, mas poderia ser um pouquinho maior se não fosse o tanque de 60 litros ocupando bastante espaço e a tração traseira. O consumo é de 8 na cidade e de 10 na estrada, apenas gasolina. E o 0 a 100 dele é o que a gente pode chamar de lento, 12 segundos e meio para tudo isso de motor. Se fosse manual, teria perdido uns 2 segundos e meio aí, mais ou menos. E na segurança ele é excelente, tem freio a disco nas 4, tem tração nas 4 rodas que ajuda nos dias de chuva e 6 airbags. A Subaru não tem números gigantes de venda, não tem um share gigante aqui no Brasil, mas tem seus seguidores fiéis. Haja vista aí o clube do Subaru. E existem pelo menos 3 motivos aí pelos quais ninguém compra muito Subaru. Primeiro é o ticket alto, né? Esse carro, quando era novo, custava mais ou menos uns 75 mil. Enquanto no mercado de hatches médios, haviam ofertas bem mais baratas. Lógico, não tinha tudo isso aqui de tecnologia, mas eram mais acessíveis para a realidade brasileira. Outro era o fantasma da manutenção escassa e bem cara, e o outro motivo é o problema da revenda. Quem ia comprar um Subaru? E a Subaru é conhecida por fazer carros para quem gosta de dirigir, de pilotar de verdade. E com esse aqui não é diferente disso. E aqui vão 5 motivos pelos quais esse carro é um carro bacana de dirigir. O primeiro deles é o motor. É um motor boxer. Enquanto a maioria dos motores tem 4 cilindros em linha verticais, esse carro tem 4 cilindros opostos horizontais. O que isso gera? E sem falar que o carro é bastante baixo na frente. O que isso gera? Gera um centro de gravidade mais baixo, deixa o motor jogando muito mais para a aerodinâmica e entregando um resultado muito mais esportivo. É uma engenharia fantástica. Você já deve ter visto esse motor em Fusca e em Porsche. O outro motivo é a suspensão traseira, que é independente, o que melhora muito a dirigibilidade em curva, em dominar o carro em alguns circuitos um pouco mais apertados. É uma maravilha. O terceiro motivo é o all-wheel drive, essas 3 letrinhas no porta-malas aí. O que significa all-wheel drive? Significa que esse carro tem tração integral o tempo todo, é permanente, não é sob demanda como o da Honda, por exemplo, nem variável como o da Chevrolet, que joga um pouquinho da força lá para trás quando precisa, das rodas de trás quando precisa. Aqui é integral o tempo todo. Lembrando que 4x4, tração nas 4 rodas, não quer objetivamente dizer off-road, não é apenas estrada de terra. Esse é um caso que objetiva a dirigibilidade, a esportividade, o máximo controle possível do carro. O outro motivo é a posição de dirigir, é um hatch médio, baixo, com uma posição de dirigir mais para pilotar, com pernas mais esticadas e braços mais acanhadinhos. Você tem rodas de 17, você tem um porte mais baixo, todo mundo falando a mesma coisa, o motor lá embaixo. Tem uma dirigibilidade muito mais esportiva, então a tocada é esportiva, exceto pelo câmbio automático. E o último motivo é o porte do carro. Ele é um hatch médio, assim como o Golf, Focus e outros carros dessa categoria. É muito atrativo dirigir um carro desse porque ele tem um pouco mais de peso, um pouco mais de equipamento, um pouco mais de refino em todos os detalhes. Então, é para se divertir de verdade. E você acha esse carro no mercado de usados aí por uns 33, 35 mil na média? Procura bem usadinho, assim, bem cuidadinho, bem bonitinho, porque a manutenção não é tão simples, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Você pode gastar um pouco mais para fazer a manutenção desse carro, mas também não vai ser um absurdo. Mas nem tudo é diversão nesse vídeo. A gente vai falar um pouco sobre o dia dessa gravação. Nessa noite em São Paulo, estávamos em 2 carros, no meu carro e o Subaru, com o dono dele dirigindo. Eu estava com um filmmaker comigo e em torno de 10h30 da noite, na Avenida Cidade Jardim, que é uma avenida de alto luxo na zona sul de São Paulo,
passamos por uma blitz. Nessa fomos parados, enquanto eu parei em 45 graus, fui abordado com toda a educação e tudo mais. O dono do carro foi abordado com um pouco mais de truculência apenas por um motivo: a cor da sua pele. Assim que a gente parou o carro em 45 graus ali, demos os documentos, foi tudo numa boa. Enquanto o Subaru foi recebido com pelo menos umas 2 armas pesadas, vários gritos e alguma pressão psicológica aí também. Um detalhe importante: não tem nenhum insufilme no Subaru aí. No meu carro tem. Daí demos os documentos, descemos para uma revista simples no carro que durou uns 2 minutos e deu tudo certo. Não foi pedido nem documento do meu parceiro aqui. Mas o Subaru passou por uma triagem de uns 40 minutos, o carro foi revirado e o dono do carro revistado dos pés à cabeça. Sem falar pressão psicológica também. Vale ressaltar que o carro não tinha nenhuma dívida, o documento estava em dia, nenhuma alteração não permitida e o dono do carro trabalha na empresa mais importante de tecnologia do mundo, é pai de família também. Daí me pergunto se isso aconteceu naquela noite, quantas noites, quantos dias isso já não aconteceu antes? A gente está no Brasil, que é um país de mistura, nós não somos uma Europa, uma Ásia que tem tantas pessoas originais dali, aqui a gente é tudo misturado e a gente ainda tem que lidar com isso. Por quê? Pra quê e até quando? O preconceito sistemático, né, que vem de cima, é o que mais afeta a sociedade. Não importa muito se a pessoa tem dinheiro ou não, elas são julgadas o tempo todo pela cor, pela opção sexual, pela escolha da religião, pelo que tem às vezes na mão. A gente não consegue imaginar quais consequências que esse tipo de preconceito pode ter. Para vocês verem, a gente não teve nem pauta para esse dia, a gente perdeu o gás, porque não tinha como mais fazer aquilo. Acho que a melhor forma de fazer esse vídeo é trazendo essa reflexão. A gente está no trânsito, está todo mundo jogando junto, me pergunto se é cabido isso da sua parte, da minha parte, da parte de policiais, de terceiros, e nem importa, nem é a solução mudar presidente, mudar governador, prefeito, eles não resolvem esse problema. Quem resolve esse problema somos nós um pouquinho todo dia. Eu podia fazer o maior protesto aqui nesse vídeo, eu podia expor os caras, obviamente que eu não vou fazer isso, né? Porque o que importa é passar uma mensagem consciente e que gere uma mudança efetiva e não apenas gritaria, não apenas protesto por protesto, mas sim por movimento de consciência. Nessa matéria o carro é apenas um pano de fundo. O que eu quero falar nessa matéria hoje para você é: as vidas importam muito mais, as pessoas importam muito mais e não importa o que elas são, o que elas escolheram ser ou como elas nasceram. Todos somos irmãos juntos e não tem o que fazer. Você não é melhor que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém e a gente está junto nisso. Se você se solidariza com isso ou já passou por uma situação e se sentir à vontade, conta aí nos comentários. Vamos dividir um pouco dessas experiências juntos aí. E quando chegar na sua vez, não faça como aqueles policiais. Trate todo mundo igual, da mesma maneira, porque nós somos todos iguais.